Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a leitura desse artigo que chama O Passado no Presente, que é o dever de insultar, do professor Olavo de Carvalho, das Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, volume 6. Mas antes de fazer a leitura e comentário, gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu estou deixando o link dos meus cursos que até o dia 30 desse mês está com 50% de desconto com o cupom Thiago50, bem como verificarei a questão de deixar o link para essa obra no site da Vide Editorial, tá? Porque lá vocês têm um cupom de desconto que eu também deixo na descrição do vídeo e eles também estão com promoção até o dia 30 do 11. Bom, dito isso, ah, vou fazer a leitura, né, e o comentário. Se chama O Passado no Presente. Uma das coisas que não tem o menor cabimento é chamar Dona Dilma Rousseff de ex-terrorista. Mesmo num exército regular, o número dos militares que entram em combate é mínimo em comparação com a maioria espalhada em serviços de administração, intendência, comunicações, inteligência, comando, Estado-Maior, etc. Numa organização terrorista ou guerrilheira, esse círculo de retaguarda é ainda maior, dado que as atividades propriamente militares são aí reduzidas ao mínimo necessário para produzir os efeitos políticos ou publicitários desejados. Por isso, Lenin chamava aos atentados terroristas propaganda armada, subentendendo uma articulação eficiente com a propaganda desarmada, a qual, por sua própria natureza, exige recursos humanos muito mais vastos, estendendo-se por toda a sociedade e ramificando-se numa diversidade impressionante de organizações auxiliares e formas de atuação que podem ser bem indiretas e sutis, mas nem por isso menos decisivas. Uma organização terrorista compõe-se de todos esses serviços e não só dos seus agentes destacados para funções de combate. Hoje em dia, a maior organização terrorista do continente não são as Farc, nem o ELN, nem o MIR chileno, é o Foro de São Paulo, que os coordena e lhes dá suporte político, sem o qual suas ações armadas não teriam a menor eficiência. Dona Dilma Rousseff, como líder de um partido que foi o fundador e mentor do Foro de São Paulo, é com toda evidência membro de uma organização terrorista e deve prestar contas não só do seu passado, mas das suas ações presentes que dão respaldo, às vezes nada indireto, aos crimes dessa organização. Neste preciso momento, centenas de prisioneiros políticos sofrem opressão e torturas em Cuba, milhares de sequestrados apodrecem nas prisões da Farc, enquanto o dinheiro do narcotráfico continua fluindo para essa e outras organizações sobre as quais o Foro de São Paulo estende a sua ignominiosa proteção. As ações armadas das quais Dona Dilma possa ter participado 3 décadas atrás, por vergonhosas que sejam, são nada, rigorosamente nada, em comparação com a infinidade de crimes dos quais seu partido é acobertador e cúmplice hoje em dia. Mas muitos políticos na chamada oposição, palavra que não se pode grafar nem sem enfáticas aspas, recusam-se até mesmo a dizer que essa mulher foi terrorista. Remetem seus crimes ao tempo pretérito e ainda os atenuam sob o manto do esquecimento forçado. O que é preciso dizer alto e em bom som é que todo líder ou colaborador do Foro de São Paulo é membro de uma organização terrorista e o é não só no mais dramático dos tempos presentes, como também no sentido eminente de aí exercer função de liderança, em vez de ser apenas um tarefeiro armado, um esbirro sob ordens de outrem, um brutamontes encarregado de fazer o que lhe mandam. Toda e qualquer hesitação em lembrar o passado de Dona Dilma é uma covardia. É colaboração ativa com a continuação ampliada desse passado que hoje toma o nome de Foro de São Paulo. Os que se sujam nessas afetações de uma polidez abjeta não estão branqueando um passado, estão acobertando os crimes do presente. Tanto que a expressão Foro de São Paulo raramente ou nunca se ouve das suas bocas. Podem ter a certeza, os líderes da organização contam com essa ajuda prestimosa que nunca lhes faltou.
No conjunto, a política brasileira da governista a menos governista segue fielmente, servilmente a estratégia do Foro de São Paulo. São mentores dessa estratégia e não seus executores físicos, os mais terroristas do continente. Entre as ações brutais do tarefeiro armado e as sutilezas da liderança intelectual e política, vai toda a diferença que medeia entre a mão e o cérebro, entre o corpo e a mente. Hoje em dia, os bandoleiros da Farc não são senão a epiderme, a casca da subversão latino-americana. O miolo, o cerne, está nos altos escalões do Foro de São Paulo, sem cuja visão estratégica de conjunto e sem cujo respaldo político as atrocidades da narco-guerrilha se diluíram numa pasta de inocuidades sangrentas, não mais eficazes politicamente do que uma estatística de crimes passionais. Longe de serem afastados das atividades criminosas, os políticos de esquerda que hoje brilham no Foro de São Paulo foram da periferia delas para o centro, da base para o topo. Antes de inocentá-los, pergunto: quantos judeus Adolf Hitler matou pessoalmente? Nenhum. Quantas ordens de execução ele assinou com sua própria mão? Nenhuma. Aparentemente, ele não matou judeu nenhum, só criou a política que os matou. Mas é isso precisamente o que se chama genocídio. Por definição, ninguém pratica genocídio no varejo matando pessoalmente um por um. Genocídio é um crime de gabinete. Porque então modificar capciosamente a definição de terrorismo, designando com essa palavra somente as ações físicas dos paus mandados e não o conjunto do plano que os tornou possíveis, por esse critério, Hitler seria inocente da morte dos judeus e só cabo e sargentos do campo de concentração levariam a culpa. Hitler é inocente do extermínio dos judeus alemães, quanto Hitler é tão inocente do extermínio dos judeus alemães quanto os líderes do Foro de São Paulo são inocentes dos crimes das Farc. 12 de julho de 2010.